Vamos dar início a esse estudo mais uma vez, continuando no capítulo 9 de Lucas, como nós interrompemos na semana passada, no versículo 36. Eu havia dito que esse capítulo é grande e eu estava olhando hoje esse texto e percebendo como nós podemos demorar nele, porque tem tantas mensagens de Deus aqui e nós não queremos desperdiçar nenhuma. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos apegar a ela, porque é o mapa que nos conduz ao reino dos céus. Vamos ficar firmes aqui. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito dessa palavra. Trata-se de um momento muito importante na vida do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, e também dos seus apóstolos, porque foi um momento em que o Senhor desceu do Monte da Transfiguração. Na semana passada nós vimos como ele se transfigurou. Ele provou por um breve momento aqui na terra a glória que ele tinha com o Pai lá no céu. Toda a glória que era dele, o Pai falou: prova aí, meu filho, lembra quem você é. Sinta a glória. E Jesus se transfigurou, seu rosto começou a brilhar como se fosse o sol, as suas roupas foram ficando brancas, e os discípulos, assim meio que nublado, eles ainda conseguiram ver a figura de Moisés e Elias, que estavam falando com Jesus a respeito da morte dele, que haveria de ser em Jerusalém. Aí vem a pergunta: como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Ninguém falou para eles, ninguém chamou o nome de ninguém, mas eles sabiam, porque na dimensão do Espírito nós sabemos todas as coisas que nós não compreendemos agora, nós compreenderemos quando estivermos na dimensão do Espírito. Mesmo agora, se nos entregarmos sem reserva, se vivermos no Espírito, o Senhor nos dá entendimento para todas estas coisas. É que muitas vezes nós vivemos afadigados com coisas que não convêm. Como Marta, quando recebia a ilustre visita do Senhor Jesus Cristo, ao invés de sentar ali nos pés dele como a sua irmã Maria e ficar ouvindo a palavra do Senhor, ela ficava afadigada. Olha, como é que está a casa? Está mal arrumada, vou arrumar a casa direito, estou recebendo visita, tem que servir os convidados, tem que servir uma água, um café, um pão. Não, faça como Maria. E quando ela se vê sozinha servindo todo mundo, reclama: Senhor, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? Fala para minha irmã me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor e não lhe será negada. Muitas vezes nossas escolhas nos levam para longe da presença de Deus, porque nos preocupamos com coisas que não são realmente importantes. Coisas que não são importantes. Agora à tarde saí para comprar ração para os cachorros. Conversando com a dona da loja, que é uma moça muito educada, muito simpática, falando as coisas de Deus para ela, eu disse: olha, a nossa diferença de idade, eu tenho 65 anos e você tem 30 e poucos anos. Olha a diferença de idade, 33, 32, se eu não me engano. E você acha que daqui a 70 anos você vai ter esse rosto, essa pele, esse cabelo que você tem? Não vai, porque tudo nessa vida é ilusão, mas muitas vezes nos apegamos a essas coisas como se elas fossem a única verdade. Quantas vezes nos desgastamos para manter uma imagem que vai se desmanchar, vai se diluir?
Quando que o Senhor quer que nós ouçamos a palavra de Deus e que nós vivamos a palavra de Deus, que nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida? E nós não fazemos isso. Nós damos muito valor às coisas mundanas e esquecemos das coisas celestes. Maria escolheu a melhor parte. Ao invés de ter uma boa imagem, a imagem de uma boa dona de casa, de estar servindo todo mundo, de estar limpando a casa, ela escolheu sentar nos pés do Senhor, aproveitar a sua presença nesse mundo e ouvir a sua palavra. Não pode ter coisa melhor. Quantas vezes nos afadigamos com tantas coisas que realmente não são necessárias e nem são importantes? Mas agora, então o que acontece? Jesus descia do monte, depois de ter passado por essa experiência maravilhosa, com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles também passaram por uma experiência incrível. Pedro vai testificar lá numa de suas cartas, que lá em cima do monte ele viu a majestade do Senhor Jesus Cristo, ele viu a glória do Senhor. Interessante que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e o Senhor disse: olha, eu vou te mostrar um reflexo da minha glória. Porque se você vê a minha glória, você morre. Mas Pedro, Tiago e João foram convidados para ver a glória do Senhor. E eles viram. Para ele testificar depois também, mostrar quem é o Filho de Deus. Quem é Jesus de Nazaré. Esse nome que está sobre todo nome, em todo o universo, sobre todas as criaturas que existem. Agora descia do monte. Descendo do monte, no dia seguinte, ele vê uma multidão que vai encontrar ele. Sabe por quê, irmão? Porque quando o homem é de Deus, ele tem uma palavra de Deus, as pessoas têm fome dessa palavra. As pessoas procuram nele a palavra que elas não têm. As pessoas procuram uma vida que elas não experimentaram ainda. Quando você experimenta o que o Jesus tem para fazer na sua vida, o mundo não te agrada mais. Você se irrita, se aborrece com músicas mundanas, você se irrita, se aborrece com afazeres mundanos, com diversões mundanas. A verdade é essa. E quantas pessoas que fazem menção de servir a Deus e ainda estão envolvidos com coisas mundanas, eles não provaram verdadeiramente a água da vida, porque quem prova a água da vida não volta atrás, não quer outro tipo de água, irmão. Você não quer mais outro tipo de água, você quer a água da vida constantemente. Você tem fome e sede da presença de Deus. E eles iam ali ao encontro de Jesus porque tinham um problema para resolver. Olha, isso nos ensina uma grande lição. Quando nós tivermos um problema para resolver, vamos ao encontro do Senhor, irmão. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Hoje à noite a igreja de Morro Agudo está reunida para orar pelo congresso. Estão se reunindo para orar. Não pode haver coisa melhor. Eu me lembro no ano de 89, quando nós ficamos sem pastor, e nós fomos para as ruas evangelizar, eu, meu irmão Dorival e a equipe, os Cataninha, o pessoal que estava com a gente. Mas toda segunda-feira, todos nós nos reuníamos na igreja para orar. Só orar, não era para ensaiar circo de oração, não era para cantar, não, era para orar. Eu já vi muitas reuniões do circo de oração que a pessoa vai para a igreja, chega lá, ora 10 minutos, levanta, vamos ensaiar. Não, isso não está fora do propósito. É oração, é clamar a Deus, é buscar verdadeiramente o poder para você fazer a obra de Deus. E nós ficamos 10 meses de campanha, toda quarta e toda sexta, nunca passamos vergonha. Ninguém voltou endemoniado para casa, porque o demônio saía em nome de Jesus, porque onde tem muita oração, tem muito poder. Lembrando do pastor Adrião, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Tem que orar, irmão. Tem que buscar a presença de Deus. Se Jesus não resolveu o problema, quem vai resolver? Então, nós precisamos aprender com a multidão a buscar o Senhor. E um homem no meio da multidão se aproxima dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Olha bem aqui para o meu filho, ele é o único filho que eu tenho e ele está com um problema aqui. Um espírito toma ele, um demônio está pegando ele e clama e se despedaça ele até que ele espuma, ele cai pelo chão e ele convulsiona. E o que eu vou fazer, Senhor? Porque eu trouxe ele para os seus discípulos, mas seus discípulos não puderam expulsá-lo, Senhor. Então Jesus olha para ele e diz: ó geração incrédula e perversa. Primeiro, por que incrédula? Porque não expulsaram o demônio, porque, irmão, não é a tua convicção, não é a tua virtude,
Não é a tua autoridade que vai expulsar o demônio vai ser expulso pela autoridade que existe no nome de Jesus. Paulo deixa bem claro em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente para que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos dos que estão no céu, na terra e também no abismo. Ou seja, até os demônios têm que reverenciar o nome de Jesus. Então quando você fala, sai dele em nome de Jesus, sai dela em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Ele não tem escolha, ele não tem opção, ele não tem que ser obstinado, ele tem que sair. E você precisa saber que vai usar esse nome com poder e vai acontecer como você falou. Fiz muito isso. Graças a Deus, ele me ensinou isso muito cedo. É o nome que tem poder, não é o meu nome e não é a minha convicção, não é a minha autoridade, mas a autoridade que existe no nome de Jesus. Então ele diz, ó geração incrédula e perversa. Incrédula porque não acredita, perversa porque está ainda pensando nas coisas mundanas e não busca as coisas de Deus. Porque está escrito, aquele que buscar, ele encontrará. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Eu acho que poderia traduzir assim, até quando estarei com vocês? Até quando vou suportar essa incredulidade? Até quando eu vou ter que fazer tudo sozinho porque vocês não aprendem a lidar com esse tipo de situação? Eu já dei autoridade, eu já dei poder, por que vocês não fazem isso? Vai, traz o seu filho aqui para mim. Jesus não recusa ninguém, irmão. Se você for uma pessoa humilde, fiel e sincera, toda vez que você clamar, o Senhor estará te ouvindo. Muitas vezes nós clamamos as nossas aflições, nas nossas angústias, nas necessidades espirituais, emocionais, físicas, financeiras, todo tipo de necessidade nós clamamos com angústia no coração, muitas vezes esquecendo que o Senhor está atento, e muitas vezes no momento da angústia parece que Ele não está ouvindo a nossa oração, parece que o céu é de pedra, é de bronze, que a oração não passa, não entra no reino dos céus, mas Ele está ouvindo sim. Deus tem um tempo para tudo, Deus tem um propósito para tudo que acontece. Vai chegar o momento que o Senhor vai te dar libertação, vai chegar o momento que o Senhor, Ele vai estender a mão na tua direção, Ele vai estender o seu cetro na tua direção. Nós lemos ali no livro de Esther a situação daquela nossa irmã. Era uma judia e viveu uma vida humilde e simples, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, que era um homem simples. E quando o rei Assuero quis encontrar uma nova esposa, mandou buscar todas as jovens bonitas para escolher dentre elas uma. Esther foi levada junto. E aí então surgiu aquele problema que Amã, ele queria destruir os judeus e conseguiu enganar o rei, pegar um decreto do rei para destruir os judeus que ele odiava. Esther era judia, Mardoqueu era judeu. Quando Mardoqueu soube, foi falar com Esther e falou, olha, entra na presença do rei e pede pela vida do teu povo. E ela tinha medo, porque se falasse que era judia, ela podia morrer. Ela disse, olha, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, porque se eu fizer isso, ele não estendeu o cetro de ouro na minha direção, os guardas me matam antes de eu chegar perto dele. Mardoqueu disse para ela, olha, foi para esse tempo que você chegou nesse lugar. Mas se você se calar, se você se omitir, vai vir socorro e livramento para o povo judeu de outra parte. Mas você e a casa do seu pai estarão perdidos. Então ela pediu para ele jejuar e orar durante 3 dias. E ela também chamou as moças dela, vamos jejuar e orar 3 dias para Deus me dar vitória. E depois ela tomou uma atitude, ela foi para a presença do rei e disse, se eu tiver que morrer, eu morro agora então. Mas quando ela entrou na presença do rei, ele estendeu o cetro de ouro na direção dela e falou para ela, se aproxime, porque Deus estava nesse negócio, irmão. Às vezes você pensa que Deus está distante porque você está triste, está magoado, está se sentindo derrotado, fracassado, nada dá certo na tua vida, tudo que você põe a mão parece que vai para baixo, mas fica na presença de Deus que Ele vai estender o cetro de ouro na tua direção e você vai receber a salvação e o livramento que vem de Deus. Confia no Senhor, porque ninguém que confiou no Senhor ficou desamparado ou decepcionado ou frustrado. No momento certo, na hora certa, a vitória vem, irmão. A vitória virá. Eu passei muita luta, eu sei do que eu estou falando, eu passei dificuldade, eu passei fome.
Mas no momento certo o Senhor me deu vitória. Às vezes a circunstância que nós passamos, que nos traz angústia e sofrimento, é para nos aprimorar, para nos preparar para a obra que Deus tem para fazer na nossa vida. E a bênção de Deus me alcançou e a bênção de Deus vai te alcançar também. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a saber que nós não vivemos de circunstâncias, nós não vivemos de aparência, do que é físico, do que é material, porque Deus tem uma bênção para a tua vida. Então Jesus está dizendo aqui, traz aqui o seu filho, e quando o menino vinha chegando, o demônio pega o menino, porque na presença de Deus, irmão, ele reage mesmo. Toda vez que uma pessoa endemoniada chega perto de alguém que tem unção de Deus, o demônio estranha a unção de Deus de longe e joga a pessoa para o chão e faz gracinha à vontade, porque ele acha que ele pode fazer alguma coisa. Vinha chegando, o demônio derrubou e o convulsionou, ele tinha convulsões, ficava revirando os olhos, espumando. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, porque a gente não se cansa. Então eles pasmavam da majestade de Deus, porque realmente não dá para ver uma obra de Deus e ficar calado, as pessoas vão pasmar. Você pode ter visto muita coisa, mas quando você vê Deus agindo, você vai ficar admirado, você vai dar glória a Deus. E é bom dar glória a Deus, é bom porque quanto mais glória você manda para Deus, mais glória Deus manda para a sua vida também. Quanto mais você exalta a majestade de Deus, mais Deus se manifesta na tua vida. E como nós cantamos no início, a palavra de Deus, a voz de Deus é vida, é saúde, é bênção, é prosperidade, é tudo de bom, é paz para as nossas almas. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponham estas palavras no coração de vocês, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Oh, que palavra triste! Não é? Que palavra triste, num momento tão alegre. Mas por quê? Por que ele usou essa palavra nesse momento? Porque olha, era o momento certo, eles estavam fortalecidos, eles estavam cheios da glória de Deus, e era o momento de receber essa palavra que Jesus iria morrer. Então ele disse: ponham essa palavra nos ouvidos de vocês, porque eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou morrer. A palavra que tinha sido falada em cima do monte, na transfiguração, quando Moisés e Elias diziam para ele: olha, você vai morrer em Jerusalém daqui a alguns dias, não vai demorar muito, vai chegar o momento da sua morte, com a qual você vai comprar todas as almas que tem nesse mundo pecador para Deus, aqueles que quiserem aceitar a você como Senhor e Salvador. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito dessa palavra. Sabe, esse é um grande problema que nós temos muitas vezes. Nós ficamos pensando: meu Deus, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de perguntar, eu tenho medo de questionar. Nós teremos o estudo bíblico amanhã à noite, lá em Morro Agudo, pela graça de Deus. E eu fico tão feliz quando vejo pessoas fazendo pergunta, interrompendo, tentando aprender. Me faz tão bem isso, porque eu não gosto de falar sozinho, irmão. Escola bíblica é a mesma coisa, tem que interromper, tem que falar. Olha, eu vejo dessa forma, eu entendo assim, tá certo, o que você acha? Vamos participar, é fazer pergunta, não tem que ter medo. Tem medo por quê, irmão? O Senhor nos dá liberdade para tudo isso. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa liberdade. Então, irmão, nós precisamos: olha, não entendi uma palavra, peraí, não estou entendendo isso. Vamos perguntar, vamos procurar saber, vamos tentar entender. Lembra Daniel? Daniel, ele simplesmente não entendeu uma palavra que ele leu no livro do profeta Jeremias. Daniel tinha sido levado jovem para Babilônia, e quando ele estava em Babilônia, ele esperava voltar para Jerusalém, para a terra dele, para a cidade dele, para servir a Deus no templo, mas ele não foi para Jerusalém. O Império Medo-Persa derrotou Babilônia e levou os cativos para outra cidade, onde havia o reinado de Assuero, o outro rei Ciro, não me lembro qual era o rei que estava nessa época. No caso era Dario, né? Dario Medo. E Daniel, então, começou a estudar o livro do profeta Jeremias. E ele viu no livro do profeta Jeremias
Uma profecia que dizia que o povo de Israel ia ficar 70 anos no cativeiro e depois eles voltariam. Daniel devia ser bem velho já. Passou toda a sua vida fora de Jerusalém, desde a mocidade. Estava ansioso para voltar para a terra dos seus pais. Mas ele foi contar no calendário e viu que já tinha passado 70 anos e o povo não tinha voltado. O que ele fez? Ele foi murmurar, blasfemar? Não, de maneira nenhuma. Ele foi orar. Ele foi orar a Deus para entender o que estava acontecendo. Em vez de falar, Senhor, mas tua palavra está escrito assim, não está acontecendo, por que isso? Não, ele não foi questionar, ele foi clamar, Senhor, me dê entendimento, Senhor, me ajude a compreender essa palavra. O que foi que eu não entendi aqui? O que foi que eu não consegui ver, Senhor? E foi orando e jejuando durante 3 semanas completas. Capítulo 9 do seu livro fala isso claramente. Durante 21 dias, Daniel orou e jejuou pedindo a Deus graça e sabedoria para entender por que eles não tinham voltado ainda. E no final daqueles 21 dias, Deus mandou o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fez uma revelação tremenda. Disse, olha Daniel, você é muito amado no céu. E desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor me enviou para falar com você, para te dar entendimento. Mas o príncipe da Pérsia, o demônio designado para atormentar o povo da Pérsia, ele me cercou nos ares e não deixou eu passar. Mas pelas tuas orações, pela persistência, por você não blasfemar, por você não murmurar, por você ser fiel, por você continuar buscando a Deus, o Senhor mandou o arcanjo Miguel para me ajudar nessa batalha, e ele ficou lá lutando com o príncipe da Pérsia enquanto eu disse para te dar o entendimento que você precisa. Não entendeu, irmão? Pede para Deus, pergunta para o Senhor, Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. E eu quero entender isso, eu não estou entendendo, está difícil. Lá na escola bíblica, no estudo bíblico, irmão, me explica aí, para um minutinho, me entende? Me faça entender isso, que eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Nós precisamos ter essa ousadia diante do Senhor, senão nunca vai dar certo. Logo em seguida vem um outro episódio. Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós, todos vós, for o menor, esse mesmo é grande. Então, observa essa lição que ele dá aqui também. Porque o homem ele tem essa tendência de querer ser grande, de querer ser melhor, de querer ser o maior, né? Mas nas coisas de Deus não são assim, irmão. O maior é aquele que serve, o maior é aquele que está sempre à disposição dos demais, o maior é aquele que se sujeita, o maior é aquele que está ali dando amparo. Nós precisamos aprender a ter essa humildade, porque os discípulos estavam ali acostumados, tinham 12 apóstolos, né? E eles estavam ali acostumados a ver as grandezas do Senhor e pensavam, Jesus deve ser realmente o Messias e vai governar Jerusalém, ele vai se tornar o rei de Israel, e quando ele for rei, a gente precisa ver qual de nós vai ser o primeiro-ministro. Nós queremos saber. Não, sou eu. Não, não, que você. Ah, eu sou Pedro. Não, você é João. Eu sou o discípulo amado. Não, eu sou... Não, você não é nada. Você é um pecador. Jesus Cristo é o Salvador. Vamos dar glória a Deus quando existe alguém para liderar, porque é difícil. O cargo de líder não é só glória, não, irmão. Muita gente pensa que a glória não tem glória. Tem sofrimento, tem angústia, tem responsabilidade, tem o peso de levar muitas vidas na sua responsabilidade. Mas eles não viam isso, eles só viam o cargo, a posição, como tem muita gente hoje por aí se intitulando apóstolos, pastores, missionários, evangelistas. Para que isso, irmão? O que você precisa é fazer a obra de Deus. Quer ser pastor? Apacente. Quer ser evangelista? Evangelize. Não precisa de uma carteirinha no bolso para fazer isso, não. Quer servir? Seja um diácono para servir o povo de Deus. Nós precisamos aprender a arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Jesus disse, olha, nós temos que caminhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto nós estamos nesse mundo, irmão. Porque vai chegar um momento que nós vamos estar diante de Deus e não vai ter pessoas que não vai ter nenhuma alma para apresentar ao Senhor. Quantas almas você ganhou? Quantas almas você livrou das chamas do inferno? Quantas pessoas da sua família você conquistou para o Senhor?
Quantas pessoas aprendeu a palavra de Deus com você? Quantas pessoas ficou sabendo da grande obra, da grande bênção que Deus fez na tua vida? Porque Deus nos abençoou para nós testificarmos, irmão. Somos testemunhas do poder de Deus aqui na terra. Somos os divulgadores do reino de Deus aqui na terra. E o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos fazendo isso? Estamos servindo a Deus? Estamos realmente servindo a Deus ou nós estamos apenas dizendo que nós estamos servindo a Deus? Porque aqueles discípulos queriam ser o maior. Quer saber qual deles vai ser mais honrado na presença do Senhor? Mas Jesus olhou para eles e falou: vocês estão muito enganados. Vocês têm que se tornar igual uma criança que não tem ambição, uma criança que não tem maldade, uma criança que não tem malícia, uma criança que não é egoísta, que sabe repartir, que sabe amar de verdade, sem segundas intenções. Precisa disso, se tornar como uma criança. E qualquer pessoa que recebe alguém que é assim, como uma criança, recebe a mim. E qualquer pessoa que recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. E aí, então, ele dá entendimento para as pessoas sobre a grande verdade. Aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior entre vocês. E assim funciona nas coisas de Deus. Para Deus é assim, quem é grande tem que ser pequeno. Quer ser grande, tem que ser pequeno. Quer ser pequeno, tem que ser grande. Orem pelo Brasil, porque o Senhor está nos dando livramento, mas estamos passando por um momento muito delicado, esse momento que nós vivemos. Orem para o Senhor nos dar direção, nos livrar desse dragão vermelho que ainda sobrevoa o país, para derrubar o voo dele, acabar com isso. Também quero pedir oração para o nosso amigo que está presente, o pastor Lorival, para o Senhor lhe dar um novo pâncreas e uma nova coluna. Também orem pelo meu filho George, também precisa de um novo pâncreas e de uma nova coluna, porque está com uma hernia de disco e o Senhor pode lhe dar. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é o remédio para todos os males, né? Então, orem por nós, estaremos orando por vocês. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.